Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo do canal da Santos Mil Grau, aqui dessa quinta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a falar sobre o tema do nosso vídeo, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o like, nos siga nas redes sociais. Santos Mil Grau está no Facebook, Instagram, Twitter, Threads e aqui no YouTube, sempre falando sobre o Peixão, onde e como ele estiver. Beleza, meus amigos? Vamos falar sobre o Miguelito. Antes disso, amanhã vai para o ar a entrevista que eu gravei com o ex-treinador do Peixe, Fabian Bustos. A gente conversou, uma entrevista de mais de uma hora, a gente conversou bastante sobre a passagem dele no Peixão. Ele acabou de ser campeão peruano pelo clube universitário. Falamos sobre essa conquista dele também. Falamos sobre a passagem dele no América depois do Santos. E ele revela muitos bastidores, revela que aqui no Santos se pagavam jogadores, outros não se pagava, desce a linha no Rueda. Então, eu acho que vocês vão gostar da entrevista. Não percam a entrevista de amanhã. Amanhã, 3 da tarde, aqui no canal da Santos Mil Grau no YouTube. Quero falar sobre o Miguelito. O Miguelito foi titular no último jogo do Santos contra o Sport, o último jogo do Santos pela Série B. Não fez um grande jogo, eu acho que fez uma partida fraca, na minha opinião. Só que o debate a respeito do Miguelito ele está muito acalorado nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Então, quero conversar de forma racional aqui com você, quero saber a sua opinião a respeito do jogador. Obviamente, vou dar a minha opinião a respeito do jogador. Espero que a gente consiga estabelecer um debate de alto nível, um debate de ideias e sem desrespeito. O Miguelito, desde que subiu para o profissional, ele tem acho que 13 ou 14 jogos pelo Santos. E na maioria dos jogos sendo reserva e entrando, né? Saindo do banco de reservas. Somada a minutagem desses 14 jogos, 13 ou 14 jogos, não sei exatamente, ele não tem 3 jogos completos pelo Santos Futebol Clube, né? Então é um jogador que tem pouquíssimas oportunidades, foi pouquíssimo testado no Santos, mas mesmo assim, nessas oportunidades que ele teve, ele nunca encheu os olhos, tá? Ele nunca teve um lance que mostrou que ele é diferenciado, como ele mostra na Bolívia. Na Bolívia ele também não joga, ele joga como titular, mas ele também geralmente sai com 10, 15 minutos do segundo tempo, né? E ele sempre faz alguma coisa, sempre faz um gol, dá um passe, é um dos artilheiros das eliminatórias sul-americanas. No Santos ele não tem se mostrado tão diferenciado. E aí isso causa uma certa divisão, e eu acho que hoje a gente vive numa era de extremos, sabe? Existem dois extremos e a gente precisa trazer o debate mais para o centro, porque um extremo trata o menino como se ele fosse o novo Neymar, né? Cobrou o Carille para dar oportunidade para o Miguelito como se ele fosse, cara, a nova joia, o novo raio que estava caindo na Vila Belmiro, principalmente depois daquele golaço que ele fez nas eliminatórias, não sei se foi contra o Chile, Colômbia, Equador, enfim. Golaço que ele traz para dentro, bate de chapa, um golaço, golaço. E um outro lado que trata o menino como uma farsa. Nossa, cadê o novo raio? Eu vi muita gente comentando no Twitter, né, sobre o Neymar boliviano. Cadê o Neymar boliviano? O Neymar boliviano está em campo? E eu acho que nenhum nem outro. Ele não é nem o Neymar nem a farsa. Ele é um menino com muito potencial, que precisa, que pode dar certo e pode não dar certo, tá? A gente não sabe. E que para isso é necessário que seja dada oportunidade para ele e que se tenha calma. Para a gente ter um diagnóstico, ele precisa jogar mais. Eu acho que a gente só vai ter um diagnóstico mesmo do Miguelito se o próximo treinador começar a dar chances para ele e lá para o segundo semestre do ano que vem a gente vai ter uma visão mais clara a respeito do real potencial do Miguelito jogando na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Que, novamente, dar chances para o Miguelito na Série B não vai dizer muito a respeito do potencial dele. Não diria muito a respeito do potencial dele. Eu acho que é assim, a gente cobrou o Fábio Carille, eu acho que rolou até uma pressão desnecessária em cima do Carille para que fosse utilizado o Miguelito, e eu acho que a cobrança no próximo treinador tem que ser maior, porque aí sim, eu estou muito interessado em saber qual que é o rendimento do Miguelito em um campeonato de primeira divisão, porque é isso que me interessa, tá? Eu não quero saber do Miguelito sendo craque da Série B, para mim pouco importa. Eu quero saber do Miguelito sendo craque na Série A. Aí sim.
Então, a gente precisa cobrar que sejam dadas chances para o Miguelito, mas a gente também precisa ter paciência. Paciência, porque o menino não vai chegar e virar a solução de todos os problemas do time da noite para o dia. Ele vai ter tempo de adaptação, ele vai ter que passar pela pressão da torcida, ele vai ter que passar pela oscilação. E quando ele oscilar, o psicológico dele também vai oscilar. Então é normal que o jogador que sobe da base tenha um período de adaptação para começar a render o que se espera dele. Nem todo mundo é o Neymar. O Neymar é uma exceção, gente. O Neymar foi uma exceção. A gente fala tanto do Santos do Pelé, Santos do Robinho, Santos do Neymar, exceções. E talvez o Miguelito não seja uma exceção e não precisa ser. Se ele for um bom jogador, eu já estou satisfeito. Ótimo. Ter um bom jogador para a Série A, ótimo. Ótimo. Tá? Então a gente precisa sair dos extremos. Ele não precisa ser um novo Neymar. E ele também não é uma farsa. Acredito que ele não seja uma farsa, uma flopada, um bagre. Vamos dar tempo ao tempo, vamos ter paciência, vamos parar de ficar discutindo. Vamos sair desses fã-clubes, né? O fã-clube do Miguelito e o fã-clube de haters do Miguelito. Isso faz muito mal, inclusive para o Miguelito, na minha opinião. Causa uma pressão desnecessária para o jogador. Para o jogador. Porque eu acredito que o jogador jovem, como ele acompanha as redes sociais. E aí, como é que você acha que a galera enaltecendo ele como se ele fosse a última bolacha do pacote fica? Será que isso não sobe pro ego dele? Não infla o ego dele? O pessoal chamando ele de, ironicamente, de Neymar boliviano, não deve dar uma baixada na moral dele? Ele precisa disso? Não precisa. Não precisa. Ele precisa de respaldo, de tempo, de chances. Se não der certo, paciência, mano. Empresta, vende, negocia. Santos é uma boa vitrine e pode fazer isso com jogadores. Fez isso com o Patati? Fez isso com o Patati? Na pior das hipóteses, vende ele para o Irã, para o Iraque, sabe? Mas eu acho que ele tem potencial para ser bem mais do que o Patati. Não o Neymar, não o Robinho, não o Pelé. Isso é um exagero. Para ser um bom jogador. Então vamos dar tempo ao tempo, vamos esperar o Miguelito maturar, vamos ter paciência com ele, vamos deixar ele errar, vamos deixar ele errar, tá? A gente teve muita paciência com o Ângelo, por exemplo, né? E o Ângelo errou, 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 até que eu perdi a paciência com ele. E eu acho que a gente tem que ter a mesma paciência com o Miguelito, deixar ele errar, 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 tá? E é assim que a gente tem que fazer com os nossos meninos da Vila. Paciência, saiam dos extremos. Não tratem o Miguelito como um novo Pelé, como um novo Neymar. Não tratem o Miguelito como uma farsa, como um bagre. Ele é mais um jogador da base, mais um. Eu acho que a pressão que foi feita foi desnecessária esse ano, porque parecia que o Miguelito era só dar uma chance para o Miguelito que ele ia entrar e ia destruir. Agora ele entrou um jogo como titular contra o Sport, não destruiu, e a galera caiu matando em cima dele, o que também é desnecessário. Quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, nos siga nas redes sociais. E amanhã vai pro ar a entrevista que eu gravei com Fabian Bustos, ex-treinador do Santos. Não perde, amanhã às 3 da tarde. Tá reveladora essa entrevista. Ele desce a lenha no Rueda. Então não percam. Amanhã às 3 da tarde você vai gostar bastante. Beleza? Guarde nossos próximos vídeos. E lembrando que de segunda a sexta eu faço a live no Grau, às 22 horas. Conto com a sua audiência e é isso aí. Para cima deles.